Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi, para saber então como que esse setor inicia a semana, quais são as expectativas, o que a gente traz da semana passada para essa, então, para começar a pensar o desenrolar desse mercado. E quem está aqui comigo hoje para debater sobre esse assunto é o analista sênior de mercado da Datagro, o João Otávio Figueiredo. Seja muito bem-vindo, João Otávio. Tudo bem? Bom dia. Prazer falar com vocês do canal Notícias Agrícolas. Vamos bater um papo sobre esse mercado, como é que está se construindo o cenário desse ano. Vamos lá então, João Otávio, eu queria começar trazendo então a informação, né, e que você, né, traga essa devolutiva, como que a gente está de preços nesse início da semana, né, como que a gente vem da sexta-feira para a segunda, e o que esperar do que vem pela frente nos próximos dias. Muito obrigado. Acho que é o seguinte, a gente está muito contente no Atagro, porque o que a gente fez de relatório, de um reporte para os nossos clientes, né, que a gente estava imaginando para esse mercado para início de ano, está se materializando a visão que a gente tinha colocado, principalmente de patamar de preço, de cenário. A gente está no momento que a oferta está mais elevada, né, isso já está fato, depois de 2, 3 anos consecutivos que a gente teve de retenção de fêmeas, começa agora o preparo se inverter, isso se materializa, tá? Os dados de janeiro são impressionantes no nosso indicador, né? 49% do abate de fêmea em janeiro, então comparado com era 38, tem um incremento aí bem importante, e a primeira semana de fevereiro também está ainda mais forte, está em 52% do abate de fêmeas. Então isso, o ciclo pecuário se confirma que de fato ele inverteu, né? E como é que isso está impactando nos preços? A gente pegar o preço em São Paulo, sexta-feira, nosso indicador fechou 288,93. Se comparar com o mesmo no ano passado, é uma desvalorização de 15%. Então, o boi realmente, de fato, está com a viés de baixo esse ano, uma pressão aí muito clara com esse excedente que a gente vai ter de oferta. Mas, do dia 1º de fevereiro para cá, a gente teve uma reação, né? O nosso indicador aí mostrou o piso em 281 na última semana de janeiro, mas passou a recuperar agora. A gente teve uma variação semanal da sexta-feira de 2,52%. Sai de 281 e bate 288. Então, e o que são os elementos por trás disso, Letícia? Né? Principalmente a escala, em São Paulo encurtou, tá? Estou falando desse indicador que apareceu lá em São Paulo. A escala está mais curta, sai de 11 dias para 4,5. Então, esses elementos aqui no mercado interno deram suporte para essa recuperação. O que o front externo impacta também nisso? Né? Todo mundo questionando como é que vai ser o apetite de compra dos chineses esse ano. A gente teve agora, sexta-feira, o fim do ano novo chinês. A gente vai conseguir aí ter mais o feeling como é que os chineses vêm para comprar nossa carne esse ano. A direção já está mais clara que o preço da tonelada exportada pode voltar a flertar aí com 5.500, com 6, e isso permite que a indústria aqui, principalmente em São Paulo, nos estados que têm aí mais plantas habilitadas à exportação, eles possam elevar um pouco o prêmio desse boi China que a gente fala, que é o boi de exportação, e nosso indicador também aponta isso, né, que já está crescendo de novo esse ágio, está em torno de R$ 23 o ágio para a gente aqui, que faz a média ponderada das premiações pagas pela indústria. Né? Então, a gente está contente porque pregavam-se muito o cenário mais caótico no começo do ano, tinha muitas casas falando entre 250 e 270, a gente estava com a visão mais conservadora, que de fato está se concretizando agora. Né? E a expectativa também, como é que os chineses vão comprar, a gente tem outros elementos, como as cotas para os Estados Unidos, né, que a indústria brasileira cada vez tem cumprido mais rápido essas cotas. Outro fator legal também, a gente teve a Indonésia habilitando novas plantas para exportar. No curto prazo, isso não tem tanto efeito, mas gera um ambiente positivo no mercado, que a gente está abrindo novos mercados, e o ministro da Agricultura, né, junto com outras lideranças da indústria, apontam aí que em breve, nos próximos 30 dias, devem chegar boas notícias em relação à habilitação de novas plantas do Brasil para a China. Então, a gente começa o ano com um cenário de pressão de preço da arroba, mas não tão caótico como o pessoal estava comentando. Né? Então, a gente está aí equilibrado, indicador entre 280, já tivemos negócios pontuais de 300, na semana passada que fazia tempo que não aparecia, tá? 300 a gente teve poucos negócios, e de fato os negócios 270, 275 começam também a perder força. Hoje o nosso indicador aí está com um registro de negócios mais forte, normalmente 285, 295, tá? A gente aqui, por trabalhar com o indicador da TAG, a PRAC, a gente coloca, a gente não fala de projeção de preço, né, para não conflitar com o nosso trabalho aqui que a gente faz com o indicador, mas a gente pode falar de fundamento de mercado que a gente vê
que está se estabilizando aí e registrou o nosso indicador um viés alta, né? Eu acho que nem um viés de alta, mas o fim dessa pressão de baixa que estava nos preços da roupa. Certo, João Otávio, enquanto você estava dando a explicação, a gente exibiu aquele gráfico que você generosamente compartilhou conosco a respeito dos preços, né? Então, mostrando justamente essa diferença entre a semana anterior e entre a mesma data no ano passado, né? Então, mostrando essa diferença de queda em relação ao ano passado, mas nesse ano do final da semana passada e entre o final da semana anterior, registrando esse aumento indo contra, né? Essa pressão de baixa, mesmo no momento em que se fala em grande oferta. E aí eu queria saber de você, a gente falou um pouco dessa questão do estado de São Paulo, das escalas de abate se encurtando, desse ágio em torno de R$ 23. As outras praças, como que a gente vê? Isso se espelha também em outras praças produtoras? Qual que é o cenário que se tem? Ou ainda existe pressão de baixa um pouco mais severa em algum outro estado do país? Os estados estão pressionados. Eu diria que o Pará, por exemplo, está em 227, então realmente está uma arroba bem pressionada nesses estados. Rondônia 236, Mato Grosso do Sul 256, Mato Grosso também está em 252, Goiás 263, Bahia 258, mas todas as praças registraram um leve incremento de preço na semana passada, né? E quando o diferencial de base, que a gente comenta, começa a descolar muito, em São Paulo, as praças tendem a acompanhar, né? Principalmente essas praças que a gente fala são os estados que têm mais problemas limitadas para a China. E também para exportação, não só para a China, mas exportações em gerais. Isso deve acompanhar, né? São Paulo dá o norte de preço. E a gente vai estar monitorando, mas a tendência também é que, à medida que São Paulo vai descolando e reagindo um pouco, outras praças também vão reagindo. Eu acho que a notícia, a mensagem que tu traz aqui hoje, Letícia, a gente não deve ver altas tão relevantes, a gente não vai falar de um boi 350, como a gente teve no passado, que era um cenário mais escasso de oferta, mas falar de um boi de 250 também, eu acho que já também não está tão condizente com a realidade. Então, a gente tem uma visão mais equilibrada, que é a maneira, à medida que esse indicador de São Paulo eventualmente chega a flertar com 300, é como os indicadores da Bolsa flertaram. Semana passada a gente teve uma recuperação no mercado financeiro, com ele bate um pouco mais lá em cima, o pessoal começa a achar um pouco mais caro e volta um pouquinho mais, mas um boi abaixo de 170 aqui em São Paulo começa a ficar muito difícil, né? Os custos de produção estão bastante elevados, os preços dos grãos continuam sob pressão de alta, a gente sabe que quem confinou boi no finalzinho do ano passado teve que entregar um boi de confinamento, 285, não teve aí margens positivas, então os confinadores desse começo de ano então tateando um pouco. A gente sabe que para o mercado interno vai ter mais incremento, porque é muito mais abaixo. Feio, o mercado interno vai ter aí uma sobreoferta e que deve incrementar o consumo. A gente vê que aqui os indicadores de consumo no mercado interno que ficaram mais deprimidos nos últimos 2, 3 anos pode voltar e é um cenário consultivo para a carne bovina no mercado interno, porque as fêmeas vão bastante para esse mercado também. Mas a gente pode ter, em momentos pontuais, alguma escassez desse boi para exportação. Então, a indústria, se receber ofertas aí mais perto dos US$ 6.000 por tonelada, ou eventualmente um pouquinho mais, vai permitir que ele pague um preço mais elevado, porque o confinador não está tão assim motivado nesse momento para fechar boi no posto, quando a gente fala, vai sentir como é que vai estar isso aí, porque os custos de produção estão apertados e as margens para quem confina estão assim, tem que fazer bem feita a lição de dentro da porteira esse ano. É isso que eu ia te perguntar, né? Como que fica a questão dos custos de produção em relação a essa questão do confinamento e as oportunidades de negócio, né? Já que a gente tem esse cenário de que quem entregou o boi no confinamento aí teve uma margem um pouco suprimida, como que deve, o que o pecuarista deve ficar de olho, né? Em quais momentos ele deve ali de repente apostar, colocar a carta ali na mesa, tentar uma negociação ou dar uma segurada, então, nesse animal? Os fatores importantes na composição desse custo para quem está confinando, né? Primeiro que o boi de reposição começa a ceder de preço também, né? O preço do boi magro começa a cair um pouco e isso pode incentivar o pessoal a comprar mais. Mas outro custo muito importante em relação ao custo de ração, né? Os custos de grãos continuam muito pressionados. Alguns fatores pegam sobre isso. O leste europeu permanece com o conflito entre Rússia e Ucrânia, tem que lamentar muito, isso deixa os preços de grãos no mundo como um todo pressionados. A gente tem nos Estados Unidos também algumas áreas dos Estados Unidos que estão um pouco mais assim pressionadas em termos de oferta de grãos.
A Argentina também está com efeito do Laninha muito forte. O Brasil deve ter uma safra de recuperação de milho aqui, mas o fator também que nos ajuda a ter incremento de preço também se torna uma leve ameaça. A China está cada vez mais originando o milho do Brasil. Então, deve ter um incremento das importações de milho da China. Então, os estoques de passagem do milho podem começar a ficar um pouco apertados. Então, o pecuarista precisa estar muito atento para conseguir fazer hedge aí, as suas compras de ração. Alguns deles têm sua produção própria, isso ajuda quem faz o milho em casa, né, que diz assim, consegue ter uma margem mais ajeitada. Mas esses elementos compõem e um fator externo, mas também que pesa um pouco nos custos em relação a combustíveis. Né? Vamos ver aí, a gente tem os preços de petróleo no mundo estão um pouco mais estabilizados, até recuperando um pouco para cima nesse começo de ano, e a gente vai acompanhar como é que vai ser a política de preço da Petrobras, né? O que se espera para esse setor também. Por hora, a gente deve ter um incremento de preço, porque vamos ter retomada a partir do 1º de março, o governo anunciou que vai ter uma retomada dos impostos tributários que tinham sido o ICMS, né, PiscoFins, estavam fora, agora deve voltar isso nesse começo de ano. Então, isso deve pesar um pouco no preço de combustíveis. Então, são 3 elementos importantes: preço do boi magro, preço dos insumos para alimentação no gado e também de combustíveis deve aí, algum momento, pesar para baixo ou, um momento, ajudar um pouco mais. Certo. João Otávio, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até já. Muito obrigado, Letícia. Um abraço a todos os amigos Notícias Agrícolas. Convido a todo pecuarista, indústria que acompanha nosso indicador do Boi da Agro. Só baixar o aplicativo lá e entrar em contato com a nossa equipe, que informa que as negociações têm acesso grátis à plataforma. E ficamos contentes aqui. Estamos sempre à disposição. Bom dia para vocês e boa semana. Obrigada. Tá, então estivemos com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Datagro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Segundo ele, então, houve um avanço até o fechamento dos preços na sexta-feira passada, então no dia 3 de fevereiro, em relação à última sexta-feira, a sexta-feira diretamente anterior, houve um aumento no preço da arroba do boi gordo de R$ 2,52, de R$ 2,52%, desculpe, e isso indo muito contra, né, aquela pressão baixista que se via, esse índice é para a Praça São Paulo. Então isso vai muito ao contrário daquela maré de pressão de baixa que vinha acontecendo para o setor do boi gordo, ou seja, o João Otávio ele traz a informação, né, de que há uma escala, né, de preços aqui olhando para o estado de São Paulo entre 270 até R$ 300 para negócios pontuais boi China, mas a maioria dos negócios está sendo trabalhada entre 285 a 295 reais. Esses negócios em 300 reais, como o João Otávio disse, são pontuais, ou seja, existe um ágio, né, em torno de R$ 23 na arroba bovina aqui para a Praça Paulista. E quando a gente olha para outros estados, ele explica que existe alguma pressão de baixa em outras praças, como por exemplo no Pará, em Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas que eles tiveram sim uma pequena alta, né, um pequeno reajuste positivo até o final da semana passada, mas que com esse encurtamento das escalas aqui em São Paulo, essa elevação, né, gradativa da arroba bovina aqui na Praça Paulista, isso deve se espelhar nesses outros estados também. Então existe uma perspectiva um pouco mais positiva, mesmo tendo em vista essa oferta maior de bois, né, e principalmente de fêmeas, né, a gente está nesse momento do ciclo pecuário. De acordo com ele, então, essa primeira semana de fevereiro, 55% dos abates representados, então, por fêmeas. E, segundo ele, né, para a atenção agora do pecuarista, o preço do boi magro, os insumos, né, lembrando dos custos de produção, e também os preços dos combustíveis, são coisas que são necessárias de prestar atenção nesse momento para poder aí fazer o seu preço, calcular o seu negócio, ficar de olho de como está o andamento no mercado. Então eu já falei aqui mais ou menos os preços para o mercado paulista, segundo o João Otávio, né, que trouxe essas informações para nós. Christian, por favor, os outros preços na tela. Então vamos lá, referência da B3, a Bolsa Brasileira. Para fevereiro a gente tem então um mercado estável no valor de R$ 300 a arroba bovina. Veja só, isso está bem em linha, né, com esses negócios pontuais que o João Otávio trouxe para a gente, né, que foram realizados na última semana. Para março a gente vê aí uma tímida alta de 0,08% no valor de R$ 300,15 a arroba.
Já para abril, uma queda de 0,29%, com a arroba bovina valendo R$ 294. Para maio, uma queda um pouquinho mais profunda, mas ainda assim ali, né, em 0,41%, com o preço de R$ 293,50. E o preço para o mercado paulista da arroba bovina, segundo o CPEA, registrando um recuo de 1,28%, valendo R$ 286,40, também em linha com o que o João Otávio comentou, que a gente tem negócios sendo realizados na casa dos R$ 285 a R$ 295, a maioria deles aqui nessa Praça Paulista. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.